Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa tarde. Boa tarde, Marcela. Boa tarde a quem nos ouve e nos assiste. Uma ótima semana para todo mundo. Para você também, Vera. Hoje, começando a segunda-feira, falando a respeito de documentos que foram enviados ao Supremo Tribunal Federal pela Polícia Federal, num contexto de uma investigação de supostas fraudes em compras de kits de robótica para escolas de Alagoas. Essa investigação está em torno de Luciano Cavalcante, ex-assessor do presidente da Câmara, Arthur Lira, e também um motorista que está envolvido aí nessas apreensões que foram feitas pela Polícia Federal. O que chama a atenção é que dentro desses materiais se encontrou anotações de uma série de pagamentos e uma referência ao nome Arthur. Lembrando que Arthur Lira não é investigado neste caso, não está sendo investigado pela Polícia Federal, mas o nome Arthur, referência a Arthur, aparece nessas anotações. E aí, Vera, essas novas evidências acabam, de certa forma, complicando o presidente da Câmara? Cria um embaraço, Marcela, porque o Luciano Cavalcante era o principal assessor do Arthur Lira por muito tempo, foi seu chefe de gabinete, foi depois assessor na liderança do PP, que é o partido do Lira, tem uma ligação histórica com ele e é um dos principais investigados nesse caso. Foi alvo de busca e apreensão há cerca de um mês, e agora que esse material está vindo à tona, aparece essa menção ao nome Arthur, que coincide com o primeiro nome do presidente da Câmara, e ao lado de pagamentos que totalizam R$650 mil ao longo aí de 2022, 2023. Essa compra de kits de robótica envolve vários municípios de Alagoas e foi feita por intermédio de um contrato com o FNDE, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação ligado ao MEC. E o FNDE, no governo Jair Bolsonaro, que é quando esse escândalo aconteceu, era controlado pelo Centrão, controlado por um assessor, ex-assessor do então ministro da Casa Civil, hoje senador Ciro Nogueira. Então essas investigações vão ganhando corpo e agora uma parte desse inquérito foi encaminhada ao Supremo Tribunal Federal. E aí é que a gente tem de saber se o presidente da Câmara vai se tornar investigado ou não, se vai ser aberto algum procedimento específico em relação a ele. Porque como ele tem foro privilegiado, isso só pode acontecer com autorização do Supremo Tribunal Federal. Então, os desdobramentos desse fim de semana, quando veio à tona essa questão dos pagamentos, é que colocam cada vez mais o foco em cima do presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele tem negado qualquer envolvimento com isso. No fim de semana disse que tem como comprovar toda a sua movimentação financeira, todos os seus pagamentos, e que todo o seu ganho vem do salário como congressista e dos seus rendimentos como agropecuarista, e que, portanto, não tem nada a ver com esse caso, mas as investigações vão se aproximando dele. E acho que o que me chama a atenção também, Vera, é que em outros tempos isso seria um prato cheio para quem critica Arthur Lira, inclusive integrantes do governo, né? Seria, mas agora a ordem é silenciar a esse respeito no governo, Marcela, e também nas lideranças do governo dentro da Câmara, do Senado e do Congresso, né? A liderança conjunta de Câmara e Senado, porque tem muitos projetos de interesse do governo tramitando e eles dependem umbilicalmente da ajuda do Arthur Lira para poderem avançar. É o caso do arcabouço fiscal, que passou pelo Senado e voltou para a Câmara, deverá ser analisado na semana que vem, e é um projeto de fundamental importância para o governo Lula dar a sua mensagem no campo econômico, e da reforma tributária, que está há décadas para ser votada e agora encontra um ambiente favorável depois de muito tempo. Conversei hoje com personagens do Congresso e do governo envolvidos nas negociações dos dois projetos. O que eles dizem é que são projetos que estão blindados dessas confusões políticas e que, portanto,
não vão ser prejudicados caso o Lira entre mesmo em rota aí de desgaste por causa da questão dos kits de robótica. E que ele próprio, Arthur Lira, teria interesse em tocar esses projetos para mostrar que está trabalhando para o país e não preocupado com a sua própria situação. Perguntei também se isso poderia afetar outra questão que está muito ligada ao presidente da Câmara, que é a mini-reforma ministerial, porque é um indicado dele, o deputado Celso Sabino, que deve ir para o Ministério do Turismo no lugar da Daniela Carneiro e tentar resolver essa questão com a União Brasil. Mesmo isso, parece estar blindado dos problemas envolvendo o Lira. O nome do Celso Sabino já está muito assimilado no governo, pelo que me dizem, e ele não é um nome só do Lira, é um nome com trânsito em toda a União Brasil, todo o PP e os demais partidos do Centrão. Então, hoje, a indicação dele contaria com o aval também do conjunto dessas bancadas e não só do Lira, razão pela qual não estaria comprometida em virtude dessas investigações. É isso, Vera. Obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Um ótimo jornal para você e vamos falando ao longo dessa semana. Vamos sim. Um beijo.